Os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma das imagens mais poderosas e enigmáticas da Bíblia, encontradas no livro de Apocalipse. Essa visão, dada ao apóstolo João, revela não apenas o que acontecerá no fim dos tempos, mas também nos ensina valiosas lições para a nossa caminhada espiritual diária. Cada cavaleiro simboliza não só os juízos que virão sobre a terra, mas também aspectos fundamentais da vida humana, como a luta entre a justiça e o mal, a paz e o conflito, a abundância e a escassez, e, finalmente, a vida e a morte. Esses cavaleiros são representações vívidas das provas e desafios que todos enfrentamos enquanto buscamos crescer em nossa fé e confiança em Deus. Embora a visão do Apocalipse possa parecer sombria e cheia de mistério, ela contém mensagens profundas de esperança, superação e aprendizado espiritual. Ao entender o significado de cada cavaleiro, podemos perceber como as dificuldades da vida, como a escassez, o conflito e até mesmo a morte, podem ser usadas por Deus para nos fortalecer, ensinar e nos aproximar dele. Este é o ponto de partida para uma reflexão profunda sobre os desafios que enfrentamos e como, em meio a tudo isso, podemos encontrar a vitória em Cristo, que é a nossa verdadeira esperança. O cavaleiro do cavalo branco é o primeiro a aparecer na visão apocalíptica, montado em um cavalo branco e com uma coroa em sua cabeça, simbolizando autoridade e vitória. Ele carrega um arco, o que representa o poder de conquistar e de trazer justiça. Esse cavaleiro nos ensina uma lição crucial sobre a natureza da verdadeira vitória e da justiça divina. Enquanto o mundo busca vitórias temporárias e frequentemente injustas, o cavaleiro no cavalo branco nos lembra que a verdadeira vitória é aquela conquistada pela justiça de Deus. Não é a força humana ou as estratégias que prevalecem, mas a fidelidade ao Senhor e sua justiça perfeita. A vitória não se encontra nas conquistas terrenas, mas na obediência a Deus que garante a verdadeira recompensa. Este cavaleiro é um símbolo de esperança para todos aqueles que seguem a vontade de Deus, mostrando que, mesmo em tempos de dificuldade, a justiça divina será cumprida. Para a nossa vida espiritual, isso significa que devemos buscar viver de maneira justa, fiel e verdadeira, sabendo que, embora o caminho seja desafiador, o Senhor está no controle e sua justiça prevalecerá. Devemos lembrar que a verdadeira vitória não vem da luta individual, mas da rendição à vontade divina, confiando que Deus, em sua sabedoria e justiça, trará as recompensas eternas àqueles que perseveram. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho e portando uma grande espada, é o símbolo do conflito e da guerra. Seu aparecimento marca o início das dificuldades que envolvem a luta entre o bem e o mal, entre a paz e a discórdia. A espada que ele carrega representa a violência e a destruição que podem surgir quando o mundo se afasta de Deus. No entanto, sua presença não é uma mera tragédia sem propósito. O cavaleiro do cavalo vermelho nos ensina que os conflitos e as batalhas são inevitáveis na vida humana, tanto externas quanto internas. Vivemos em um mundo caído, onde o pecado e a maldade geram divisões, brigas e sofrimento. Mas a lição espiritual que ele nos oferece é sobre a maneira como enfrentamos esses conflitos. A paz não vem da ausência de batalhas, mas de como reagimos diante delas. Em nossa vida espiritual, enfrentamos constantes batalhas internas, entre os desejos da carne e a busca pela santidade, e externas, como as tensões e divisões no mundo. O cavaleiro do cavalo vermelho nos desafia a encontrar paz em Cristo, que nos capacita até a vencer essas batalhas sem recorrer à violência, mas através do perdão, da paciência e da verdade. Jesus nos mostrou que, ao resistir ao mal de maneira justa e pacífica, podemos conquistar a verdadeira paz que só Ele pode oferecer. Os conflitos, embora dolorosos, são oportunidades de crescimento espiritual, onde nossa fé é testada e fortalecida. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto,
carrega uma balança, um símbolo de medida e, ao mesmo tempo, de escassez e desigualdade. Este cavaleiro representa os tempos de fome, escassez e dificuldades materiais. Sua presença nos lembra que nem sempre teremos abundância e que muitas vezes experimentamos a falta de recursos, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais. A balança que ele segura sugere a necessidade de equilíbrio e o fato de ele anunciar uma medida de trigo por um preço elevado e a escassez de alimentos em geral indica um período de provação onde as necessidades humanas são mais difíceis de serem atendidas. Esse cavaleiro nos ensina uma importante lição espiritual. A verdadeira riqueza não se encontra nas coisas materiais, mas na nossa relação com Deus. Quando tudo parece faltar, quando o mundo oferece menos do que precisamos, é nesse momento que devemos lembrar que Deus é nossa provisão. Em momentos de escassez, somos chamados a confiar nele, que promete suprir todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas e sua graça. A escassez, então, se torna uma oportunidade para aprender a depender mais de Deus e menos das coisas deste mundo. A balança que o cavaleiro carrega também nos ensina sobre a importância do equilíbrio. A busca desenfreada por riquezas materiais pode nos desviar do propósito maior, enquanto a simplicidade e a generosidade trazem satisfação espiritual. Assim, a escassez nos desafia a colocar nossa confiança em Deus e a lembrar que Ele é a fonte de nossa verdadeira abundância. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, é talvez o mais sombrio de todos, pois representa a morte. Ao seu lado está o Hades, o reino dos mortos, e juntos eles caminham sem misericórdia, trazendo desolação. O cavaleiro no cavalo amarelo nos confronta com uma das realidades mais difíceis da vida humana, a inevitabilidade da morte. Esse cavaleiro não vem apenas para destruir fisicamente, mas também para nos lembrar da fragilidade da existência humana. A morte, como parte da experiência terrena, é uma transição que todos enfrentaremos, mas ele também nos desafia a refletir sobre o que vem depois dela. A verdadeira lição que esse cavaleiro traz é sobre a preparação para a eternidade. A morte, embora dolorosa e cheia de mistério, não é o fim para aqueles que têm fé em Cristo. Em Cristo, a morte é vencida, e a promessa da vida eterna se torna uma fonte de esperança. Esse cavaleiro nos faz lembrar da brevidade da vida e da necessidade de viver com a perspectiva da eternidade em mente. Ao encararmos a morte como parte do ciclo natural, somos chamados a viver de maneira plena e fiel, aproveitando o tempo que temos para cultivar uma relação profunda com Deus e com os outros. A morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida com Cristo, onde a desolação da sepultura é transformada na glória da ressurreição. Assim, o cavaleiro do cavalo amarelo, ao nos lembrar da morte, também nos aponta para a promessa de vida eterna e nos desafia a viver de acordo com essa verdade. Após refletirmos sobre cada um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é impossível não perceber como suas representações falam profundamente às nossas vidas espirituais. Cada cavaleiro nos ensina algo essencial sobre a jornada da fé, os desafios da vida e a esperança que temos em Cristo. O cavaleiro do cavalo branco, com sua coroa e arco, nos lembra que a verdadeira vitória vem da justiça divina e da nossa fidelidade ao Senhor. Não importa quão difícil seja a batalha, a vitória já foi conquistada em Cristo, e nossa missão é viver em obediência à sua palavra. O cavaleiro do cavalo vermelho nos revela que os conflitos são inevitáveis, mas a verdadeira paz não é a ausência de batalha, mas a presença de Cristo em meio ao caos. A guerra no mundo exterior e em nosso interior pode nos abalar, mas em Cristo encontramos força para vencer sem perder nossa paz.
O cavaleiro do cavalo preto, com sua balança, nos desafia a refletir sobre a escassez e a importância de manter o equilíbrio em nossa vida material e espiritual. Mesmo quando enfrentamos dificuldades econômicas ou emocionais, devemos lembrar que nossa verdadeira abundância está em Deus, que supre nossas necessidades de acordo com sua sabedoria. Por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo, com a morte à sua sombra, nos leva a refletir sobre a eternidade. Embora a morte seja uma realidade inevitável, ela não tem a última palavra. Em Cristo, a morte é vencida, e a promessa de vida eterna é nossa esperança. Cada cavaleiro, com seus desafios e advertências, nos convida a viver de forma mais profunda, mais focada na eternidade, mais confiantes na graça de Deus. Esses cavaleiros não são apenas figuras distantes de um futuro incerto. Eles falam diretamente às nossas vidas hoje. A vitória, a paz, a provisão e a eternidade são temas que transcendem os tempos e nos desafiam a viver de maneira mais intencional e alinhada com a vontade de Deus. O cavaleiro do cavalo branco nos ensina que, em Cristo, a vitória já está garantida. Então, que tal viver com confiança, buscando a justiça divina em tudo o que fazemos? O cavaleiro do cavalo vermelho nos lembra que, apesar dos conflitos e desafios, podemos manter a paz através de Cristo. Em vez de sermos consumidos pela raiva e pelo medo, podemos ser agentes de reconciliação e paciência. O cavaleiro do cavalo preto nos desafia a examinar nossas prioridades e a encontrar equilíbrio, lembrando-nos de que, mesmo nas dificuldades, Deus é nossa verdadeira provisão. E, finalmente, o cavaleiro do cavalo amarelo nos faz refletir sobre a vida eterna. Não podemos ignorar a morte, mas podemos viver com a esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo. Agora, você é convidado a dar um passo mais profundo na sua fé. Encare as dificuldades da vida com a confiança de que, em Cristo, há sempre uma vitória, uma paz, uma provisão e uma eternidade esperando por você. Escolha viver com propósito, sabendo que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. Que você possa viver de forma fiel, mantendo os olhos fixos na promessa de Deus para a sua vida e eternidade. Agora é sua vez. Como você aplicará as lições dos 4 cavaleiros em sua jornada espiritual? Me conta aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Gostaria de te convidar a se inscrever no canal para não perder os conteúdos que vou postar todas as semanas. Quero pedir também que deixe seu like, não custa nada e me ajuda a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.